Por que afinal Bolsonaro ficou inelegível? E dá para reverter? Muita gente no Brasil ainda não entendeu exatamente por que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível. Há quem pense que foi por causa do 8 de janeiro. Outros acham que foi por conta da acusação de que ele tentou dar um golpe de Estado. Mas afinal, o que aconteceu? Quantas condenações por inelegibilidade ele tem? Há alguma chance real de Bolsonaro ser candidato a presidente em 2026? É o que eu vou te explicar agora, nesse nosso encontro com o conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Deltan Dallagnol, fui procurador da República por 18 anos, sou mestre em Direito por Harvard, ex-deputado federal, e tudo isso me permitiu conhecer o sistema de justiça e a política de dentro. E aqui nesse canal, o meu compromisso é te ajudar a entender o que está por trás dos grandes debates políticos e jurídicos do Brasil. Então, vamos lá. Bolsonaro hoje está inelegível até 2030, por conta de duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira veio por causa daquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022, em que ele criticou as urnas e o sistema eleitoral brasileiro. O TSE entendeu que aquilo foi um abuso de poder político e um uso indevido dos meios de comunicação públicos, porque ele criticou a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas e o evento foi transmitido pela TV Brasil. A segunda condenação veio por causa do alegado uso eleitoral do 7 de setembro de 2022, quando Bolsonaro participou de atos públicos de comemoração oficial em Brasília e no Rio de Janeiro, o que o TSE entendeu que seria uma mistura indevida de comemoração oficial com campanha eleitoral. Nos dois casos, o TSE decidiu que ele usou a máquina pública para se promover como candidato e por isso o declarou inelegível por 8 anos a partir das eleições de 2022. Só que muita gente, inclusive juristas respeitados, critica essas duas decisões duramente. O argumento principal é: onde que está a vantagem eleitoral concreta? Para condenar alguém por abuso de poder, é preciso provar que a conduta desequilibrou a disputa. No caso da reunião com os embaixadores, por exemplo, o que Bolsonaro disse sobre as urnas pode ser equivocado, mas não ficou provado que aquilo ajudou na sua campanha. Pelo contrário, ao lançar suspeitas sobre as urnas, ele pode até ter perdido votos, porque desestimularia seus próprios eleitores a irem votar. Além disso, a repercussão negativa que Bolsonaro teve na imprensa nacional é um indicativo de como esse movimento pode ter prejudicado a sua campanha em vez de ajudar. É evidente que Bolsonaro foi punido por expressar uma opinião sobre as urnas que, ainda que polêmica, é legítima. Como o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou no seu voto no julgamento do Marco Civil da Internet, os brasileiros são livres para questionar tudo o que quiserem, até as urnas, o sistema eleitoral e a justiça eleitoral. Nada disso é crime. Numa democracia, isso tudo é legítimo. Contudo, parte dos ministros parece pensar diferente. Um outro problema apontado por juristas é que o TSE incluiu no processo fatos novos que nem estavam na petição inicial, como o rascunho do decreto de estado de sítio que foi encontrado com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, nas investigações da chamada trama golpista. O que isso tinha a ver com as críticas de Bolsonaro às urnas? A inclusão tardia do documento violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, porque Bolsonaro e a defesa foram surpreendidos com a inclusão de um documento novo que não dizia respeito aos fatos do processo, mas que tinha um alto teor negativo para Bolsonaro. E mais, o TSE aceitou essas provas de última hora, mas já recusou a inclusão de novas provas do julgamento da chapa Dilma Temer lá atrás, em 2017, quando ambos eram acusados de irrigar a campanha presidencial com dinheiro de corrupção. A discrepância do posicionamento do TSE nos dois casos, lá atrás no caso Dilma Temer e agora no caso Bolsonaro, mostra a aplicação de dois pesos e duas medidas. Juristas e advogados também dizem que essas duas decisões de inelegibilidade violam a liberdade de expressão. O próprio Bolsonaro afirma que ele foi condenado por falar e que no Brasil de hoje, quem critica as urnas, quem questiona vacinas ou quem se opõe a certos projetos de lei já é taxado como antidemocrático. Mas a verdade é que o princípio da liberdade de expressão existe justamente para proteger opiniões de que nós não gostamos. E Bolsonaro não está sozinho nessa crítica. Diversos juristas, jornalistas e políticos apontam que o judiciário brasileiro está extrapolando seus limites e punindo adversários com base em critérios políticos e não jurídicos. Isso gera insegurança jurídica, porque se a Justiça Eleitoral pode declarar qualquer ato como abuso de poder sem critérios objetivos e claros, ninguém mais está seguro. Mas então, dá para reverter essa inelegibilidade?
Tecnicamente, sim. Existem 3 caminhos para isso. O primeiro é recorrer ao STF. Bolsonaro já fez isso. Os seus advogados alegam que houve nulidades no processo e cerceamento de defesa. O problema é que a chance de sucesso é pequena. O STF tende a manter as decisões do TSE e o ambiente político dentro daquela corte não é favorável ao ex-presidente. O segundo caminho é o Congresso aprovar uma lei de anistia eleitoral, anulando os efeitos das condenações. Já existem 2 projetos nesse sentido, um mais amplo e outro que menciona Bolsonaro diretamente. Mas, para isso avançar, seria preciso vencer a resistência do governo Lula e do próprio Supremo, já que os ministros têm bastante influência sobre parlamentares, para então aprovar o projeto nas 2 casas do Congresso e depois derrubar um possível veto presidencial de Lula. E ainda há o risco do STF declarar essa anistia inconstitucional, como já fez no caso do indulto do Daniel Silveira. O terceiro caminho é acionar organismos internacionais, como a OEA e o governo americano, que já entrou em defesa de Bolsonaro, alegando que existe por aqui perseguição política e violação de direitos fundamentais. Isso pode gerar pressão diplomática, apoio internacional, mas dificilmente teria um efeito prático e imediato. Se nada disso funcionar, a estratégia mais acertada vai ser a de manter a força política do ex-presidente como cabo eleitoral em 2026. O fato é que Bolsonaro continua sendo a principal liderança da oposição e tem influência suficiente para decidir uma eleição, mesmo estando fora da disputa. Em resumo, Bolsonaro foi declarado inelegível por 2 episódios, a reunião com embaixadores e o uso do 7 de setembro como campanha. As decisões do TSE são controversas por falta de prova de impacto eleitoral, violação ao direito de defesa e possível censura à liberdade de expressão. Reverter é difícil, mas não é impossível, seja pelo STF, pelo Congresso ou por pressão internacional. E até 2026, o jogo político está longe de estar definido. Agora que você entendeu por que Bolsonaro ficou inelegível e quais são as chances de reverter isso, vem comigo dar o próximo passo. Você quer entender até onde vai de fato a sua liberdade de expressão? Quer saber o que pode ou não dizer nas redes sociais sem correr riscos? Então esse convite é para você. Eu preparei um ambiente fechado, exclusivo, que vai te ensinar o que pode e não pode ser dito nas redes, quais são os riscos legais ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para exercer sua liberdade sem medo. Esse é o Mapa Político da Luta pela Liberdade, que é um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem ter que pagar uma indenização ou ser punido e quais são as medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Clique então aí no link da descrição ou nos comentários para você saber mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.